Olá, olá, tudo bem? Como é que você está? Tô aqui para te proteger, tô aqui para te levar, para te dar a mão pro seu sucesso no vestibular. Então, solta a vinheta! Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Paixão, mas pode me chamar de... Paixão! Hoje o nosso assunto é muito legal, vamos falar um pouco sobre progressão aritmética, conhecida carinhosamente por PA. Olha, cuidado com essa sequência, porque ela sempre está presente em provas do Enem, ela é recorrente, não só no Enem, mas em qualquer vestibular desse nosso país querido. Então, quero te convidar agora para acompanhar comigo, vem comigo, vou te mostrar uma sequência aqui qualquer. Olha essa sequência aqui do meu lado, 2, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Consegue entender de quanto em quanto está indo essa sequência? Olhando para ela, você consegue entender que ela está indo de 3 em 3? Olha, então uma PA, Paixão, é uma sequência que vai de 3 em 3? Não. PA é uma sequência que segue uma lógica, uma ordem lógica. No nosso caso, é uma progressão aritmética, porque a lógica dela é caminhar de 3 em 3. Vamos estudar um pouco sobre esse tipo de sequência, que ela é muito importante. E olha, não é só importante saber trabalhar com essa sequência, é importante você entender que nem sempre um problema vai dizer se é PA ou não. Ele vai te contar uma historinha e você vai ter que identificar uma sequência nela. Vem comigo que o Paixão vai te ajudar. Vem comigo, olho na tela. Voltando para a nossa querida sequência. Repare bem, como você já tinha observado, ela caminha de 3 em 3. Por quê? 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E assim sucessivamente. Vamos dar nomes aos boizinhos? Vem comigo. Progressão aritmética. O primeiro termo dessa sequência, nesse caso, é o 2. Chamamos esse rapazinho de A1, porque é o primeiro termo. Logo, A2 é o segundo termo da sequência, que no nosso caso, o número 5. A3, A4, A5 e assim sucessivamente. Temos também o número de elementos da sequência. No nosso caso, como nós não sabemos, esse exemplo que eu dei uma PG, não especifiquei quantos termos ela tem, mas a gente chama de N a quantidade de termos que essa sequência tem, ok? Bom, o que mais temos nessa sequência? Temos também o R, que é chamado razão, que é o que você pensou mesmo, de quanto em quanto está indo essa sequência. Ela pode ser crescente, decrescente, estacionária, ela está aumentando, nesse caso. Então a gente diz que é uma progressão crescente. Veja bem qual é a razão, ela é positiva, repare. Como eu descubro, Paixão, se eu não souber de cabeça, olhar assim e pegar de primeira? Basta escolher dois termos quaisquer a partir do segundo e subtraia do termo que vem imediatamente antes. Exemplo, dá uma olhadinha. Se você subtrair o 5 do 2, que você vai ter? A mesma coisa que você subtrair 8 de 5. Ou seja, se você subtrair o A2 do A1, o A3 do A2, ou assim sucessivamente, você vai encontrar a razão 3. No nosso exemplo, não se esqueça. Então, para encontrar a razão, basta subtrair um termo do seu elemento que vem imediatamente antes e você vai encontrar a razão, ok? Então, nós temos uma sequência completinha e é uma progressão aritmética. Vem comigo, então. Eu vou te explicar uma coisa importante. Não quero que você decore fórmula. Eu quero que você compreenda a fórmula para se proteger. Vem para mim, escudo. Proteja-se! Vem comigo. Olha só. Primeiro termo da nossa sequência é o 2. Segundo termo, 5, não é verdade? Então vem comigo. Como eu faço para chegar no segundo termo? Eu preciso sair do primeiro e andar uma casa, somar a razão uma vez. Então, o segundo termo é o primeiro mais a razão, A1 mais R. Como eu chego no segundo termo? Ora, Paixão, é só somar R mais uma vez. Claro, você vai somar a razão mais uma vez. Então, o segundo termo é A1 mais R. O terceiro termo é A1 mais 2R. O quarto termo, A1 mais 3R. E o quinto termo, A1 mais 4R. E o A20? E o 20º termo? Como é que eu acho o A20? Isso! A1 mais 19R e assim sucessivamente. Repare bem que você sempre terá um a menos, porque para chegar no primeiro termo eu não preciso somar a razão, não é verdade? Então, para eu chegar no oitavo termo, muito bem, A1 mais 7R. Assim nós conseguimos compreender e montar a nossa
formulazinha de termo geral. Na verdade, ela é só um lembrete, não precisamos decorar, não é verdade? Então olha lá, para chegar em qualquer termo, é o primeiro mais, no caso nosso, como não sei qual é o valor de n, n menos 1 vezes a razão. Ok? Bonitinho, bonitão? Oh, Paixão fica feliz. Acabou, Paixão? Calma, vamos falar um pouquinho sobre soma de PA? Olha só, na soma de PA é outra situação que remete a uma sequência e eu não quero que você decore fórmula. Então, vem pra mim, escudo! Proteja-se mais uma vez! Vem com o Paixão, que o Paixão vai te ensinar a pensar sequência. Olho na tela, olha só a sequência. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Temos a nossa sequência aí com 8 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos. É uma sequência de 8 termos. Repare uma coisa interessante. Toda a progressão aritmética, se você pega os termos extremos, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, e soma esses caras, olha o que acontece. Quanto é 2 mais 23? 25, certo? Some o segundo com o penúltimo. Quanto é 5 mais 20? 25. Some mais outros extremos. O 8 mais o 17. 25. 11 mais 14. Quanto é? 25. Olha que interessante, Paixão. Veja bem. Olha que interessante. Se você soma os termos extremos de qualquer progressão aritmética, você sempre vai ter o mesmo resultado. Então vamos pensar com Paixão. Se a soma dos extremos, no caso de 2 números, está dando 25, e eu tenho 8 termos na minha sequência, reflita com Paixão. Pensa aí. A soma de 2 números extremos dá 25. São 8 no total. Então eu vou ter 4 somas iguais a 25. Quanto é 4 vezes 25? 100, claro. Viu que legal? Então, em qualquer progressão aritmética, a soma dos extremos vezes a metade da quantidade de termos, você vai ter a soma da progressão. Então, resumindo isso numa fórmula ou um lembrete, você vai ter o seguinte: primeiro termo, A1, mais último termo. Repare bem, não necessariamente tem que ser o primeiro e o último, pode ser o segundo e o penúltimo. Eu gosto de chamar de extremos, soma de quaisquer extremos da progressão. No nosso exemplo, A1 mais AN, vezes o número de termos dividido por 2. Por que divide por 2, Paixão? Porque eu estou somando de 2 em 2. Se eu tenho 10 termos, eu vou ter 5 somas, não é verdade? Claro, muito bem. Então, vamos fazer uma questão do Enem? Olho na tela que o Paixão vai te ajudar. Essa questão do Enem, muito bonitinha, olha só. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Letra A, 40, letra B, 60, letra C, 100, letra D, 115 ou letra E, 120? Olha aqui, Paixão. Dá uma olhada na sequência. Olha só. 1 trabalha nos andares 1, 3, 5, 7, de 2 em 2 e assim sucessivamente. O segundo trabalha nos andares 1, 4, 7, 10, de 3 em 3, sucessivamente. Eles se encontram em alguns desses andares. É essa a situação. Quais são os andares em que eles se encontram? Vamos frisar aí? Vamos pôr de vermelhinho em cada andar em que eles se encontram e vamos montar essa sequência? Dá uma olhada. O ponto de encontro deles. Quais são os andares? No primeiro, no sétimo, no 13º, no 19º e assim sucessivamente. Consegue ver? Piscando igual nas duas aqui, ó. O 1 tem nos dois, o 7 tem nos dois, o 13 tem nos dois e assim sucessivamente. Repare uma coisa. Eles se encontraram exatamente no último andar, não é verdade? Sem fazer nada, só observando. Você reparou que eles estão se encontrando de 6 em 6 andares? Não é verdade? Nesse caso a razão é 6, não é? Mas olha só, uma coisa mais interessante ainda. Tá vendo que eles se encontram apenas nos andares que são ímpares? Eles só encontram em andares ímpares, não é verdade? Dá uma olhada nas opções. Olha na tela. Se eles só encontram em andares ímpares, qual delas você marcaria? Não é verdade?
É nítido, eu nem preciso fazer conta. Se eles só estão se encontrando em andares ímpares, é óbvio que eles seriam se encontrar no último andar e o último andar seria o 115. Mas volta pra cá, vamos resolver isso com PA. Vem com Paixão, olha só. Paixão, eu esqueci a fórmula. Calma, vem comigo, vem escudo. Proteja-se! Volta aqui na tela, presta atenção, olha com Paixão. Temos o primeiro termo dessa sequência que é 1. Temos a razão que é 6. Ele quer descobrir quantos andares tem esse prédio. Veja bem, eles se encontraram exatamente no último, não foi? E o encontro deles foi exatamente em 20 andares. Pronto! Como se encontra A20? Isso, A1 mais 19R. Se eu já sei que o A1 é 1 e que o R é 6, pronto. Quanto é 19 vezes 6? 114. Mais 1, 115. Pronto, só marcar. Letra D. Legal, né? Bom ter você aqui. Inscreva-se no canal, divulgue, compartilhe. Se você gostou do vídeo, compartilhe com pessoas que você gosta. Se você não gostou, compartilhe com pessoas que você não gosta. O Paixão quer que você compartilhe o vídeo. Foi muito bom ter você até aqui. Até o próximo nosso vídeo. Beijo! Tenho que salvar o mundo. Tchau!